Muito interessante nós meditarmos em Atos dos Apóstolos. No capítulo 8 é o capítulo de Filipe. Filipe, aquele diácono que foi para Samaria, e em Samaria houve um grande avivamento. Quantos milagres, quantas vidas sendo salvas, uma grande alegria naquela cidade. E depois os apóstolos ficaram sabendo do avivamento lá em Samaria e enviaram para lá Pedro e João. Eles foram e chegando lá viram aquela alegria, viram como eles estavam tão alegres e ministraram para eles o Espírito Santo, porque eles ainda não haviam sido batizados no Espírito Santo. E então eles ministraram para eles, impuseram as mãos e mais uma vez houve uma manifestação gloriosa do Espírito Santo. Todos foram batizados no Espírito Santo. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. E no meio daquele grande avivamento, Pedro e João voltam então para Jerusalém, pregando a palavra em todo lugar que eles passavam. Mas Filipe teve uma experiência gloriosa com Deus. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. Diz-nos assim o versículo, nós estamos falando de Atos 8, o versículo de número 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Imaginem isso, irmãos. Um anjo do Senhor, nós discernirmos. Quando um anjo de Deus está falando conosco, nós sabemos que há anjos caídos que falam também, sabemos que há uma influência maligna, e poderia eu, no lugar de Filipe, quem sabe pensar o seguinte: não, isso não vem de Deus, imagina, olha a obra aqui, olha que grande obra que está acontecendo, agora que eles foram batizados no Espírito Santo, quantos milagres ainda vão acontecer? Não, nós temos muito para fazer. Mas sabe, queridos irmãos, é neste momento que nós precisamos tanto desse discernimento espiritual e termos um coração amolecido, um coração sensível para ouvir. É muito interessante pensar nisso. Hoje pela manhã eu recebi ainda uma postagem e o pastor estava falando o seguinte: o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Veja bem, o mesmo sol, a mesma palavra que pode trazer quebrantamento ao coração de um servo do Senhor, pode endurecer o coração de outro, dizer, não, eu não posso, porque eu não posso fazer isso. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Faraó. Faraó recebeu a palavra de Deus várias vezes, mas o que ele fez? Endurecia o seu coração, Depois chegou no final, Deus mesmo confirmou e endureceu o coração dele, porque era aquilo que ele estava fazendo. No caso de Filipe ouviu o anjo falando, o anjo ministrando, o anjo dizendo para ele: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E diz a palavra, o versículo 27, e ele se levantou e partiu. Aleluia! É isso, irmãos, ouvir e obedecer. O grande segredo do sucesso é justamente esse. Certa vez perguntaram para o pastor Po Yong-cho, na época pastor da maior igreja da Coreia, do mundo na época, pode-se dizer assim. Naquela época disseram para ele, entrevistando, disseram: Cho, por favor, nos conte o segredo do teu sucesso. Muitos pastores foram para a Coreia, inclusive eu fui para lá para ver as maravilhas de Deus naquele lugar. E ele, pastor Cho, respondeu: eu não tenho segredo nenhum. Eu simplesmente ouço e obedeço. Meu irmão, você quer ser um sucesso na vida? Você quer alcançar bem? Você quer ser a alegria desta vida? Meu irmão, o segredo é ouvir Deus. O grande segredo é ouvir Deus, é conhecer os pensamentos de Deus. O resto não vale nada. É saber o que Deus tem para nós, para mim, para você.
é conhecer e obedecer os pensamentos de Deus. Claro, pense, quando Deus falou, quando o anjo do Senhor falou para Filipe, ele tinha que tomar uma decisão, sair do seu comodismo, sair daquele lugar que ele já tinha conquistado, quem sabe uma zona de conforto, como se dizem, ele sair daquela região e ir para um lugar deserto. Um lugar deserto, meu irmão, um lugar deserto. Senhor, o Senhor está me tirando daqui do meio do povo para ir para um lugar deserto? Pois é, o que a gente precisa ter certeza é que Deus está falando. O anjo do Senhor falou a Filipe e Filipe partiu. Filipe deixou tudo ali e foi em obediência à voz do anjo do Senhor, que equivale a dizer do próprio Deus, e foi. Ele se levantou e partiu. No caminho, diz a palavra, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E maravilha, né? Lia Isaías, e o Espírito disse a Filipe, agora é o Espírito Santo que está falando, que maravilhoso é o nosso Deus, o Espírito Santo falando, aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Mais uma vez, Filipe agora deixa o seu próprio caminho e em obediência acompanha aquela carruagem e vai seguindo aquela carruagem. A história é linda, irmãos. Eu quero parar aqui para dizer aos irmãos quão importante é nós ouvirmos a Deus, quão importante é nós termos esse discernimento de ouvir a Deus. É coisa fácil? Não é, irmãos. Nós ouvimos a Deus muitas vezes quando queremos obedecer, quando estamos assim dispostos, quando pagamos o preço. Já falamos para os irmãos de Abacuque, por exemplo. Abacuque dizia, eu vou me colocar na torre de vigia, eu quero ver o que o Senhor vai falar comigo. Ele ficou ali para ouvir Deus. Assim é, irmãos, assim Deus fala conosco, quando nós estamos dispostos. Eu não sei o que Filipe estava fazendo, mas certamente ele, quem sabe, estava orando, pedindo a Deus, Deus, o que eu devo fazer? O que o Senhor tem mais para mim nessa cidade? E Deus fala, eu tenho algo maior para você. Vai para o deserto, vai lá para aquele lugar deserto, que lá tem alguém tão importante para mim. Deus se importa, Deus busca, Deus vê, Deus faz maravilhas. Amém, meu amado? Ouvindo e obedecendo a voz do Senhor. Eu quero convidar você a orar nesse instante. Se você puder, feche os teus olhos e vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço por nos conceder mais esse privilégio de poder estar, meu Deus, com esse meu irmão, minha irmã, podemos meditar em Tua palavra. Senhor, eu ouvi de um irmão que todos os dias ora conosco. Senhor, e eu te agradeço por isso, eu peço a Tua bênção sobre ele, peço que o Senhor encha cada um dos Teus filhos com o Teu Espírito, peço que o Senhor ministre aos nossos corações, Senhor, através dos Seus anjos, através do Teu Espírito, através dos Teus servos, fala comigo, fala com cada um dos nossos irmãos, não nos deixe, meu Deus, ser endurecidos, não queremos ser como barro, mas queremos ser como cera. Ó Deus, queremos estar amolecidos diante de Ti, prontos para cumprir e fazer a Tua vontade. Usa-nos para isso, meu Pai. Eu te peço no nome do Senhor Jesus. Oro, meu Deus, agora intercedo por tantas situações, meu Pai. Cada momento nós ouvimos com tristeza, meu Pai, com sentimento, pessoas que estão sendo vencidas por este vírus, pelos sintomas, por aquilo que ele tem provocado. Ah, meu Deus, eu oro neste momento, oro e peço
meu Deus, a proteção do Senhor sobre os teus. Peço que o Senhor guarde aqueles que são teus, meu Pai. Deus, traz consolo, conforto, traz paz ao coração deste familiar que perdeu o seu ente querido, meu Deus. Eu oro neste momento, meu Pai, momentos difíceis, dias difíceis que atravessamos, mas o Senhor me prometeu nos dar a tua paz, que a tua paz encha, meu Deus, estes corações, cada um deles, meu Pai, os nossos corações, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém e amém. Deus o abençoe muito. Irmãos, é bom servir a Deus, é bom saber que tudo isso vai passar e que nós brevemente estaremos lá. Em nome de Jesus, um forte abraço.